nós vamos falar agora é um conceito novo, é um conceito dentro da logoterapia, mas nós vamos perceber que é um conceito tão real que eu acredito que vocês vão identificar bem. Para falar sobre neurose imogênica, eu vou chamar a doutora Rosiana Baroni Marques. Ela é psicóloga, doutora em psicologia pela USP de São Paulo. Tá? Atua em São Paulo, na clínica logoterapêutica. Muito obrigada, doutora Rosiana. Bom dia, então, a todos. Antes de começar, eu gostaria de fazer algumas observações. Eu achei muito interessante, da maneira muito simpática, simples, objetiva, mas muito realista, da doutora Kelly, quando ela pede que a gente preste atenção, não só toda a apresentação dela, mas quando ela pede que a gente preste atenção, que o que ela está colocando como fatores de risco, as predisposições, ou mesmo quando a gente vai fazer uma intervenção nesse caso, sempre a questão de que pode ser que aquele não seja o nosso caso. Justamente por uma noção muito profunda dentro da logoterapia. Eu sei que a maior parte de vocês já fez a formação, então vou ser repetitiva, mas para quem não conhece tanto, é a visão de pessoa que o Frankl traz, que é uma visão do ser humano sempre único, sempre original, irrepetível, né? Portanto, essa colocação que ela fez é muito interessante, né? E importante que a gente se atenha que não é porque esses fatores são fatores que dentro da literatura são predisponentes ou não, de fato eu os tenha, né? Porque cada um se configura e se organiza de uma maneira sempre ímpar, sempre genuína, né? Tão genuína que eu gostaria de começar contando para vocês uma situação que eu vivia muitos anos atrás, acho que mais de 20 anos atrás, de uma paciente casada com 3 filhos adolescentes, e até então, naquela ocasião, ela estava bem casada, mas o marido encontra uma outra pessoa e a abandona, né? E ela vai então procurar psicoterapia, começa a trabalhar comigo, eu acho que 1 mês e pouco de psicoterapia. Num sábado de manhã, ela estava medicada, já tinha ido procurar um psiquiatra, eu recebo um telefonema, ela querendo se despedir de mim, porque ela dizendo que ia se suicidar, né? E aí eu só tive tempo de pedir que ela então me esperasse, porque já que ela queria se despedir de mim, eu gostaria de me despedir pessoalmente. E aí me lembrei de quando a doutora Kelly falou, eu não sabia direito onde ela morava, e ela tinha me relatado que estava sozinha com os 3 filhos. Bom, por fim, eu consegui encontrar a casa dela, meu esposo me acompanhou, ela morava bem distante, e quando eu cheguei, uma vizinha já tinha percebido, chamou o SAMU, mas as 3 crianças estavam em casa sozinhas, né? E ela foi internada. E naquela semana da internação, num hospital bem grande em São Paulo, naturalmente ela foi assistida por psiquiatras e tal, e um dia eu telefonei para ela no final da tarde, e ela me disse que estava muito feliz de eu ter ligado naquele momento, porque justamente o psiquiatra estava ao lado dela, o psiquiatra do hospital, e que ela queria muito que eu conversasse com ele. E ele me atendeu e disse, olha, eu quero dizer que a senhora fez um diagnóstico um pouco estrutural e, na verdade, esta paciente só está mesmo chamando a atenção do seu esposo. Porque se ela, de fato, quisesse se suicidar, ela teria feito essas combinações, né? E no sábado seguinte, ela fez as combinações, né? E interessante que sobreviveu à 2ª tentativa de suicídio, sobreviveu à 3ª tentativa de suicídio, e nessa 3ª tentativa, então eu e o médico psiquiatra dissemos que sairíamos do caso se de fato a família não aceitasse uma internação. Ela foi internada e depois de 1 mês de internação com terapia ocupacional, com psiquiatria, com psicologia, com trabalho em grupo na família, porque o suicida é um paciente bastante maroto, né? Há inclusive profissionais e na literatura também descrito que quando um paciente tem uma tendência suicida, ele se suicida. Pessoas que levam nessa radicalidade, mas depois desse mês de tratamento, ela saiu ótima, querendo viver, né? Absolutamente independente desse esposo que tinha abandonado, e enfim,
reconstruído a vida, mas morreu alguns meses depois em consequência daquelas tentativas. E morreu na UTI querendo viver. Né? Então, foi um caso que me impressionou muito, no sentido de como nós estamos, eu não sei se despreparados, ou às vezes a gente fala algumas coisas que, sem querer a gente fala, mas enfim, aquele psiquiatra me marcou muito, né? Porque por mais que eu tivesse me enganado no psicodiagnóstico, é quase que ele tivesse induzido a um suicídio, né? A outra coisa que também me chamou a atenção é essa questão da gente levar a esperança, né? E aí é interessante porque outro dia eu aprendi do Cortella que a esperança é um verbo que vem de dois lugares diferentes, né? Ou você espera e fica esperando, ou você espera do esperançar. E aí uma série de atitudes nesse esperançar precisam ser feitas, né? Uma atitude muito passiva e a outra que a gente precisa agir. Bom, o que eu tenho como incumbência a fazer com vocês é trazer esse tema sobre a neurose noogênica dentro da logoterapia, justamente para poder oferecer para vocês um pouco mais de subsídios para a compreensão. Para alguns não vai ser novidade, insisto, porque tem a formação. Para outras pessoas ficam mais com uma espécie de elementos que adicionam à reflexão dentro da possibilidade do paciente suicida. Mas, enfim, eu vou começar contando para vocês uma hipótese que eu tenho, e que foi do Frankl, naturalmente, é que cada vez mais o homem está distante dele mesmo, né? E aí eu fui trabalhando aqui alguns textos, e lembrei de um tema que o Frankl trata, falando sobre o antropocentrismo, né? Dizendo que a crise do humanismo começa quando o homem chega a ser tudo. Interessante isso. Ou seja, a gente parece que nós os bastamos. E essa afirmação está num livro de 94, mas se a gente for pensar bem, daqui a pouco vai fazer quase 70 anos que o Frankl está falando isso. Né? E nós estamos agora revendo. Então, quando o homem aparece em primeiro plano e como centro, convertendo-se como único critério de valor, a coisa começa a ficar complicada. E é isso que cada vez mais nós temos feito, né? Então, o problema não é exatamente o desenvolvimento da ciência, as possibilidades que a gente tem de manipulação dentro da saúde, mas o problema é se colocar como o único e o centro, né? Há uma renúncia radical, por exemplo, à transcendência, e o homem se basta. Então, mesmo a questão da solidão. A questão da solidão é interessante, porque não há ser humano que não seja só. É algum de nós que não é só? Né? A solidão é uma condição, ser sozinho é uma condição humana da existência. Né? A solidão é outra história. Então, ter esse sentimento de solidão, essa tristeza, é um aspecto. Ser sozinho, todos nós somos. Fomos chamados a nascer em um determinado dia e vamos ser chamados a morrer em um determinado dia. E ninguém pode nos substituir em nada na vida. É a noção da logoterapia sobre a responsabilidade. Né? Coletivamente ela pode ser tida como em grupo, mas a responsabilidade no ser humano sempre é pessoal. Né? Então, essa renúncia radical a entender que eu sou mais do que aquilo que eu apareço objetivamente, um corpo e uma psique, né, é uma das razões que faz o ser humano mudar essa compreensão do universo, que passa, então, que esquece, na verdade, que o ser humano é um ser transcendente, é algo próprio dele, é uma constituição do ser humano e faz parte da sua essência. Tem duas características dentro da logoterapia que a gente aprende: a autotranscendência e a capacidade do autodistanciamento. Esse autodistanciamento, ele é absolutamente exclusivo do ser humano. Não existe um animal que seja capaz de tomar a distância de si mesmo e refletir sobre a própria existência. Né? Ao homem é dada essa possibilidade. O homem é um ser aberto ao mundo, aberto ao seu entorno e é capaz de transcendência. Não basta para o ser humano viver, mas é preciso para o ser humano saber para que ele vive. Né? A teoria do ser humano deve ficar aberta ao mundo e a um supermundo, e através desta porta aberta se projeta a sombra do absoluto. Esta frase do Frankl é uma frase que me impressionou bastante, com a teoria do ser humano. O que é isso, né?
Ela deve ficar aberta ao mundo e ao supermundo, quer dizer, a quem eu sou aqui, na minha contingência, mas saber que eu sou um ser impotente, aberto a possibilidades. Né? Próprio do homem, hoje, no entanto, é o niilismo. Né? Ou seja, não acredito em nada. Uma negação de sentido, uma negação de valores. Eu me basto. E isso leva a um relativismo de todos os valores, incluindo o próprio valor da vida. Negação de valores absolutos. Como a gente escuta falar isso? Nada é absoluto na vida. Não, muitas coisas são absolutas. E é muito fácil a gente prestar atenção que há uma certa estabilidade de valores absolutos. Basta pegar um número. O número, se eu pegar 1 e somar 2, mais 1, tenho 2. E isso sempre foi assim, desde o homem da pré-história, contando graveto ou até hoje. Né? Então, há coisas que mostram ao homem a possibilidade de valores absolutos, né? E que não mudam. E, inclusive, se eu tiver que fazer uma casa e chamar um engenheiro, né, que me diga que 1 mais 1 dá 1,9, eu provavelmente não vou contratá-lo. Né? Porque essa estabilidade do mundo mostra, aponta para coisas que são absolutas. Né? Negação dos valores absolutos. Essa é a característica do homem que o Frankl vai colocando e que é ainda nossa. Sem dúvida as coisas, aí é interessante, sem dúvida as coisas são relativas, mas por isso mesmo fica demonstrado, confirmado e atestado a existência de algo incondicionado que as condicionou. Então, isso nos remete, nos remete outra vez à questão, e acho que eu fiz besteira aqui. Como é que é isso aqui? Sim, isso. Isso justamente nos ajuda a perceber a questão dos valores absolutos. Se algo é relativo, é porque algo relativiza. Então, algo absoluto está fora desse contexto. O relativismo, portanto, pressupõe... Ai, meu Deus, o que eu fiz aqui? É que eu sou muito boa mesmo nisso. Começou, minha flor. É aí, tá bom. Desculpe. O relativismo, então, pressupõe, vou tentar, pressupõe o absoluto. Vocês conseguem pensar sobre isso? Né? Não é simplesmente uma questão de ter fé ou não no absoluto. É uma questão lógica, de reflexão. Né? O incondicionado e o absoluto não só são pressupostos de toda valoração e mensurabilidade, mas também de toda visibilidade de valores. E dessa forma, as coisas possuem valor e sentido, incluso quando se pode sacrificar-se por alguém. E aí, essa frase, ela traz muitas reflexões. Né? Porque, na verdade, o que todo homem busca? Ser feliz. Né? Todo ser humano quer ser feliz. Quando também a professora falava como é difícil e como é importante o atendimento daquele que atende o paciente suicida, óbvio, porque o instinto de vida nosso é muito forte. Falar sobre o instinto de morte é muito penoso para nós mesmos. Então, por que será que é tão difícil a gente falar da morte? Né? O que leva o homem ao desespero é o desejo incomensurável de que as coisas sejam o que elas devem ser, como eu quero que elas sejam, absolutizando assim algo que tem um valor relativo. Eu estou tentando trazer para vocês existencialmente o que acontece com o ser humano diante da sua própria existência hoje. Ou seja, eu quero. Né? O que leva o homem ao desespero é o desejo incomensurável de que as coisas sejam o que elas devem ser no sentido daquilo que eu quero, como eu quero que elas sejam, absolutizando assim algo que tem um valor que é relativo. Exemplo,
uma paciente de 35 anos que queria muito ter filhos e não conseguiu conceber. A realização dessa possibilidade é a única que confere valor e sentido à sua vida, entrando num quadro depressivo grave. Uma paciente que foi criada num grupo de amigos, que permaneceu até a idade adulta, casaram, os cônjuges começaram a fazer parte desse grupo maior, todas as pessoas ficavam noivas, vocês já sabem com essa história, quem está namorando quando vai casar, todos casaram, depois se casaram quando vocês vão ter filhos. Né? Todo mundo, com todas as pessoas desse grupo, aconteceu o mesmo, menos com ela. E aí todas as tentativas para poder engravidar. E sem nenhuma causa, pelo menos constatada objetivamente, ela de fato não consegue engravidar. E vem então para um tratamento dentro da logoterapia. Né? Alguém se desespera quando deifica algo, pondo acima de tudo, trazendo condições à vida. É interessante, porque essa questão do vazio existencial e do próprio sentido, o Frankl coloca que a pessoa que tem uma esperança, como vocês viram no vídeo, ou que tem por quem viver, como ele colocou no exemplo, uma filha que a pessoa esperava, ou para que viver, não é? Ou uma obra a ser feita, ela encontra um sentido e ela quase está imunizada. Mas não é só isso que acontece com as pessoas. Às vezes as pessoas encontraram esses sentidos parciais, mas se colocaram onipotentes diante da vida. Então é como se a vida tivesse que a todo momento oferecer algo que ela queira que ofereça. Então, para minha surpresa, eu já atendi um sacerdote com 84 anos em depressão. Por quê? Com 84 anos, naturalmente, ele não era convidado para fazer todas as homilias na catedral. Já não era mais tão procurado pelos jovens. Então, tudo aquilo que a gente aposta, deificando, seja o trabalho, seja a relação de afeto com alguém, seja com determinado cuidado, aquilo que poderia ser um sentido profundo, passa a ser relativo. Interessante a gente observar isso. Não somos nós que determinamos a vida, mas determinamos a vida, mas ela nos convida todos os dias a responder a ela com suas condições próprias. Então, quando a gente aposta, no caso desse sacerdote, a vida inteira, o que a gente imagina de projeção, né? Uma projeção interessante, definida e etc., de uma relação de ajuda valiosa e etc., se de fato ele é vocacionado. Um médico, é interessante, o médico tem uma relação de ajuda muito grande, mas quantos já não passaram a usar essa relação de ajuda como uma forma imanentista de trabalho ou de algum meio para um determinado fim, que não seja o fim exatamente da relação de ajuda propriamente dita. Ou seja, tentando inverter essa ordem, tentando dar respostas à vida. E a vida que nos coloca em questionamento. E esse questionamento da vida, a única coisa que nós podemos fazer é responder. Né? E o Frankl coloca as 3 possibilidades de resposta. Ou da vida eu desfruto a vida, ou transformo aquilo que é possível transformar, ou encontro a melhor maneira de enfrentar aquilo que não pode ser modificado. Portanto, a vida nos pergunta... outra vez. Onde é que eu estou fazendo, hein? O que eu fiz? Para voltar isso. Tá. Aqui. Portanto, a vida nos pergunta se faremos algo ou não, e quando faremos. A nós não cabe afirmar ou negar um sentido de forma única, original, livre e responsável como é o ser humano. Essa é uma visão de pessoa dentro da logoterapia. Ou seja, essas 2 condições dentro da logoterapia, elas são muito interessantes. Quer dizer, foi exatamente também o que a gente viu no vídeo. Não é o homem que vai conduzindo a vida. E isso não é uma questão filosófica, é uma questão de realidade. Isso é que é o mais interessante dentro da logoterapia. A logoterapia, ela é muito real, ela é muito pé no chão, ela é muito cotidiana.
Se eu perguntar para vocês se houve algum dia na vida de vocês que o final do dia foi exatamente como vocês planejaram no começo, duvido que vocês me digam sim. Prestaram atenção nisso? A todo momento nós estamos nos surpreendendo. Essa é uma constatação. E precisa ser uma constatação vivida, compreendida profundamente. Né? Frankl vê o homem como uma unidade apesar da sua multiplicidade. Né? Um jeito de pensar, um jeito de se relacionar, um jeito de sentir, um corpo que funciona. Um ser que é condicionado por um corpo e uma psique, mas que é ao mesmo tempo um ser espiritual, enquanto um ser espiritual incondicionado. O núcleo profundo da pessoa dentro da logoterapia é a dimensão espiritual. O corpo, a dimensão sociológica e psicológica, elas estão ali numa unidade misteriosa. E aí, lembrando do Ortega y Gasset, quando é que termina o corpo e começa a alma? Vocês conseguem me dar essa resposta? Não, isso leva a gente a pensar outra vez nessa unidade. Então, isto tem uma consequência muito grande para o diagnóstico, principalmente nas questões do suicida. Né? A gente sabe na literatura que há uma prevalência de temperamentos melancólicos para o suicida. Todo melancólico se suicida? Não. Né? Há uma realidade dialógica, isso é interessante, todo o tempo nós estamos acompanhados, né? Há uma realidade dialógica entre o espírito e a dimensão psicofísica. É engraçado que para o médico é fácil ele perceber que a gente tem um corpo, uma vida social, uma psique, e a gente tem um funcionamento, e tem um cérebro que tem uma anatomia, uma fisiologia e uma vida psíquica. Mas aí a gente não consegue explicar alguns fenômenos que são muito próprios do ser humano. Consciência, responsabilidade, de onde vem isso? Então, somos um ser condicionado e absolutamente incondicionado. E precisamos reconhecer o nosso condicionamento. Então, ai, Jesus Santo. Aqui, ó. Certamente está condicionado pelo seu modo de ser corporal. Provavelmente, talvez eu escolheria querer ter um outro corpo, mais alto, mais magra, talvez. Né? Talvez eu quisesse ter um outro jeito de ser. Talvez eu escolhesse também outros pais, mais agradáveis. Né? Ou talvez eu escolhesse outros filhos, que me dessem menos dor de cabeça. Né? Mas tem condições que o ser humano não escolhe. Aliás, escolhe. Ele escolhe ter filhos, ele escolhe ter pais, mas ele pode não conceber. Só que quando ele escolhe o filho e o filho começa a dar dor de cabeça, se eu pudesse dar uma mudadinha, seria legal. Então, esses condicionamentos existem, mas esse núcleo da pessoa, esse núcleo mais profundo, ajuda a pessoa a se colocar diante dessas experiências do ser humano. Nesse sentido, o homem não é livre de. Nós não somos livres dessas condições corporais, psicológicas, de temperamentos e do momento onde nós estamos vivendo. Eu poderia, por exemplo, estar dando essa palestra no Japão, vocês poderiam estar em qualquer outro lugar do mundo. No entanto, nós estamos aqui. Né? Então, não somos livres do lugar onde a gente nasceu, da onde a gente está. Posso até escolher ir para outro lugar, mas eu sou um ser que está condicionado a um espaço e a um tempo. O tempo, a questão do tempo é complicada. Né? Outra questão também que eu vejo como base, principalmente da adolescência, essa questão do tempo. Amanhã eu te direi um talvez quase que definitivo. Né? E é a geração que a gente brinca do nem não estudo e nem trabalho, mas eu vou conseguir. Esse adiamento quase que da vida, né? Então, mas não sou livre sociologicamente desse tempo, isso que é importante a gente compreender. Também não sou livre dessas condições que nós já mencionamos, mas eu sou livre para, através desse núcleo espiritual, me confrontar com tudo isso. Tão livre é o ser humano, olha que paradoxo, tão livre que a ele é dada a possibilidade de ter a existência em suas mãos, inclusive para se suicidar. Eu nunca encontrei um cachorro melancólico que quisesse tirar a vida dele. Né? E por mais que, de fato, se a gente olhar no reino animal e até vegetal, a gente perceba a maravilha dessa existência, a gente nunca viu ninguém se questionar sobre isso no reino animal ou vegetal.
Para deixar de encontrar um sentido em existir e sentir justamente a experiência de vazio interior. Esse é o primeiro sintoma da neurose noogênica, que é o que eu quero contar para vocês. Esse vazio interior é uma sensação de um absurdo radical de sua existência, configurando então a definição da neurose noogênica. A pessoa chega no consultório e fala para você isto. Que ela sente um vazio. Não nos referimos a uma neurose no sentido estrito da palavra, no sentido clássico da palavra, uma enfermidade psicogênica, ou seja, que vem da psique, nasce na psique. Ela começa a se estabelecer sobre uma crise ou conflito de valores ou deificações, como mencionamos, onde há um fechamento do paciente a determinadas situações. Surge então uma experiência de um vazio existencial, que pode levar a pessoa, principalmente os jovens, à experiência de conformismos e totalitarismos. Gente, o Franco escreveu isso há 60 anos atrás, eu nunca vi isso tanto acontecer. Né? Eu trabalhei numa escola onde os meninos do terceiro colegial queriam que fosse abolido o uniforme. Como era uma escola privilegiada no nível socioeconômico, acharam que era interessante, porque muitos, era uma escola de período integral, muitos no terceiro ano ficavam só meio período e iam para o cursinho. Então, na rua, como eles eram visados com o uniforme da escola, então houve, de fato, uma reunião que acabou se deliberando o uniforme para o terceiro colegial. Lógico, até com um sentido de proteção. E foi muito interessante, na primeira segunda-feira, nós tivemos, que eles vieram depois de liberado o uniforme, nós tivemos curiosidade de ver como eles vinham vestidos. Todos iguais. A calça, jeans da mesma marca, as camisetas da Animale, a camiseta da Gap, etc. Então, esse conformismo faz com que o jovem queira o que o outro faz. É um conformismo. Então, todo mundo já ouviu falar aqui da baleia azul. É um conformismo. Se ele faz, eu também faço. Ou um totalitarismo. Eu faço aquilo que ele quer. E o pior, é próprio desse momento da adolescência, o desenvolvimento do ser humano, a fortaleza do grupo. Então, o grupo vai contar para mim o que é que eu tenho que fazer. E se eu estou fora, pior ainda. E se o grupo delibera democraticamente que nós vamos matar este aqui, nós somos 6 no grupo, 4 acham que sim, então ganhamos. E a democracia deles passa a ser assim. Inclusive, o perigo aí acaba sendo, porque o jovem, vou mostrar um pouquinho mais adiante, nesse período da adolescência, ele já conseguiu atingir todo o nível do pensamento hipotético dedutivo, ou seja, ele já se desenvolveu cognitivamente. Então, ele consegue fazer abstrações, mas ele tem pobreza de critério de realidade. E a questão do tempo para ele é emergente, é agora. Então, aí me faz lembrar, não sei se é aqui que eu coloco, mas enfim, vamos voltar para não me perder muito, olha, o conformismo, Faz o jovem, então, querer aquilo que os outros fazem, ou o totalitarismo, que seria fazer o que os outros querem. E a gente coloca o totalitarismo simplesmente uma ideia de um regime, Mas não, a gente vive isso. Assim como o Frankl diz que nós podemos viver os nossos pequenos campos de concentração. E a gente vive numa sociedade totalitária, onde o jovem precisa ser como todos os outros são. Eu nunca vi tanto pai, tanta mãe preocupado com o uso de blusa de gola olímpica com os meninos ou de blusa de manga quando está calor. Por quê? Porque vocês sabem da automutilação, que é um comportamento, como a doutora falou, ainda que seja num grau muito leve, mas de uma destruição sobre si mesmo, de sinais de dores profundas. Então, o pai e mãe estão absolutamente preocupados, porque inclusive isso vai deixar marca. E como é que fica isso também socialmente? Difícil para pai e mãe. Porque imediatamente o que a gente pensa? Volta a culpa para nós, o que eu fiz como pai e como mãe. E sabe até que idade nós temos responsabilidade sobre os nossos filhos? Quando vocês pensam? Até quantos anos? Até 7 anos de idade. Com 7 anos de idade, a criança já está com todas as possibilidades estabelecidas de valores na sua personalidade.
naturalmente cuidar deles para sempre. Mas, como diz o Bruzone, essa fase é uma fase que a gente tem que ajudá-los e cuidar deles para que eles possam, na vida adulta, cuidar de si por si só. Né? Então, claro que essa é a nossa tarefa. E um pai e uma mãe vai se preocupar e vai dar conselhos ou vai, enfim, meter os pés pelas mãos até o dia da morte desse filho ou da própria morte. Mas a escala de valores já pode ser tida como dada aos 7 anos de idade. Olha a importância da educação dos primeiros anos de vida. Né? E impotência. Um bebê é responsável? É, um bebê é responsável. Ele mostra a responsabilidade dele? Não, mas impotência ele é. Então, aqui já passei, conformismo, e agora há um estreitamento, então, nesse totalitarismo e conformismo. Há um estreitamento de visão de mundo. Fatalismo, negativismo, comportamentos em ciclos, hábitos e comportamentos dependentes. Isso aqui, se eu esquecesse da neurose noogênica, eu estaria no território de uma neurose comum, né? Que se caracteriza por isso, comportamentos que não conseguem sair. Você convida uma pessoa, por exemplo, que está no estado de neurose mais grave, você diz, amanhã você pode ir comigo ali de manhã, lá pelas 9 horas, ali assinar um papel, eu não posso. Por quê? Porque a ânsia aí vem com todos aqueles comportamentos ritualizados. Você já percebe que tem alguma coisa que está começando a ficar complicado. Ou você convida a pessoa, escuta, você quer ir comigo ali tomar um café? Eu não vou porque vai chover. Tá uma opção de nuvens, vai chover. Não, mas a previsão não era chuva, não, mas vai chover. O fatalismo, né? E o não. Isso é clássico dentro de um quadro neurótico. Então, mas aí na neurose noogênica, por isso talvez ela tenha esse tipo de expressão, há um estreitamento da visão de mundo. E aparecem, então, fatalismo, negativismo, comportamentos insípidos, hábitos e comportamentos dependentes. Eu só vou se você for comigo. E essa dependência vai se estabelecendo com pai, com mãe. Hoje a gente vê adultos, crianças, onde os pais super protegem os filhos. Né? Ou então, o mais interessante, hoje é muito comum os jovens morarem sozinhos. E moram sozinhos. Conseguem ter um trabalho, pagam as suas despesas, mas eu levo a roupa para a mamãe lavar toda semana, ela faz para mim a marmita da semana, e etc. Todas as pessoas, insisto, por isso eu comecei falando, não, mas há uma tendência, uma propensão a isso, né? Tirando a responsabilidade daquele, portanto ajudando o adolescente a permanecer mais tempo na adolescência. Quando eu comecei a estudar psicologia, a adolescência terminava com 17, 18 anos. Hoje a gente está falando, tem uma expressão até em espanhol, de viejo verdes, né? 60 anos ainda tem comportamentos de adolescentes. Né? Então, hábitos e comportamentos dependentes, dificuldade com a própria imagem. Olha onde é que vai acabar a questão simplesmente de existir, né? Dificuldade com a própria imagem, e talvez aí a mutilação, né? Com a própria imagem, com a construção da identidade, que fica circunscrita ao conformismo e ao totalitarismo. Gente, exatamente na contramão, a palavra identidade significa o que é meu, o que é próprio, mas ela está tão submetida às questões do conformismo, do totalitarismo, que aos 5 anos de idade eu posso dizer para minha mãe que eu não quero meu nome. Eu sou Rosiana, mas eu prefiro me chamar José. E nós endossamos isso. Ou quantos jovens com 14, 15 anos não têm se apresentado aos pais? Eu mesmo estou com 2 casos seguindo agora, com 2 meninas, por sinal de 16 anos, dizendo que são homossexuais. Eu não me lembro de algum paciente ter se apresentado aos pais como heterossexual. Então, o que é isso? A minha identidade não está pronta ainda. Né? Então, percebam, mas há um totalitarismo, um conformismo, onde as coisas ficam mudadas. Por quê? O que, de fato, todo esse movimento diante da sexualidade, justo, que clama tratamento de respeito e dignidade com todo o ser humano. Né? Essa é uma luta diferente de mexer em processo de lutar pela identidade. A identidade começa... Vocês têm ideia de quando começa o processo de identidade do ser humano? Quando vocês acham que começa?
Exatamente. Ele já é gerado. Por isso, inclusive, a discussão sobre gênero, ela, me desculpem, ela é muito limitada, porque não tem discussão sobre gênero. Nós somos ou homem ou mulher. O que eu quero fazer da minha sexualidade é uma outra história, é uma outra discussão. Como eu vou viver minha sexualidade, como eu vou fazer meu processo de identidade, com todo respeito, cada um vai escolhendo. Mas ou eu nasço homem ou nasço mulher. Né? E mesmo que vocês possam contra-argumentar com as questões de hermafroditismo e etc., mas os cromossomicamente, e inclusive é muito interessante, há pouco saiu uma pesquisa, eu comentei já numa sala de aula, sobre a questão do funcionamento daquele hormônio ocitocina. Né? A ocitocina aplicada na mulher tem um efeito, aplicado no homem tem um efeito exatamente oposto. Isso só vai reforçando que nós somos homem ou mulher. Agora, como eu quero viver a minha sexualidade, então, esse processo de identidade acaba sendo dificultado por essa questão do conformismo e totalitarismo. Mais recentemente, comportamentos relacionados a mutilações, como eu falei. Pioram as consequências desses sintomas na fase da adolescência, porque, como afirmou Piaget, o pensamento hipotético dedutivo já está estabelecido, mas o critério de realidade e de tempo é pobre. E a gente vive isso. Na psicologia do desenvolvimento, a gente aprende que o ser humano não se desenvolve assim. Ele vai indo, faz platô, volta. Quando nós estamos num momento de muita tristeza, a gente muitas vezes age como criança, com birra, bate o pé, esperneia, grita. Esse é o comportamento próprio da criança. Mas é o comportamento, muitas vezes, que o adulto precisa ter. Precisa ter. Né? Mas o que nos salva? Um critério de realidade. Nos recompomos e vamos enfrentar a realidade. O adolescente, não. Então, me lembrei aqui de mencionar o caso de uma jovem que aos 14 anos de idade tomou veneno de rato porque o namorado a deixou. E morreu. Né, com 14 anos de idade. Era o primeiro namoradinho dela. Naturalmente, essa noção do tempo, né? Nossa, eu estava conversando, brincando agora, meu Deus, quando eu penso quanto tempo eu já vivi, né? Então eu posso testemunhar, mas aos 14 anos de idade, uma situação dessa, acabou meu mundo. Eles falam isso, acabou meu mundo. Né? Bom, revisando, ser humano significa então uma unidade na multiplicidade. A totalidade do ser humano nos mostra 3 dimensões, como já mencionamos, somática, psicológica, existencial e espiritual. A dimensão espiritual, ou logos, por isso a palavra logoterapia, é própria do ser humano, onde a genuína humanidade da pessoa se manifesta. Dessa dimensão pode, atenção, desta dimensão, pode desencadear as chamadas neuroses noogênicas. É diferente de eu dizer a origem, né? Como se um órgão estivesse doente. Não, há um desencadeamento por conta dessas pressões. Surgem, como elas surgem? Surgem por conflitos existenciais relacionados aos valores. No processo de amadurecimento da pessoa, é comum, ao longo do nosso amadurecimento, nós experimentarmos crises, né? É comum isso, em todo momento da nossa vida. Tem algumas fases da idade que já estão até previstas, outras não, mas é comum. Às vezes mudanças de estados de vida, faz também a gente fazer experiência de crise, né? E crises que estão relacionadas a crises de época, como nós estamos vivendo. Todas essas situações e algumas outras mais, elas são um prato cheio para a neurose noogênica. Experimentar vazio existencial, todo mundo experimenta? Sim. É importante que se experimente? Sim, porque leva o homem a pensar. A logoterapia é uma terapia que ela apela ao ser humano. Ela confronta o ser humano. Assim como o Frankl fez, quando ele fez a pergunta para aqueles 2 no campo de concentração. Então, pensar, confrontar-se, ter crises, faz parte da existência humana. Sintomas. O paciente descreve a experiência de vazio existencial, um vazio interior, ausência de sentido na própria vida e com manifestações de apatia e outros sintomas muito próximos de quadros neuróticos, às vezes até psicóticos, podendo chegar ao suicídio. Experimentar o vazio como manifestação de uma crise existencial não é necessariamente patológico em si, mas pode ser o ponto de partida para um conflito neurótico. Viram como os comportamentos são
comportamentos típicos de uma neurose, né? Teríamos então uma neurose noogênica, que não é psicogênica, autêntica, mas desencadeada da dimensão noética ou espiritual da personalidade humana. Repetindo. O vazio existencial, que pode terminar numa neurose noogênica, é um fenômeno característico do nosso tempo. Porque nós vivemos uma época de muitos conflitos e de muitas confusões. Então, contar aqui o caso de um paciente de 46 anos, casado com uma filhinha, um homem muito bem sucedido na área dele. Ele é advogado, é sócio de um escritório de advocacia, já não é mais meu paciente, mas vem para o consultório numa crise existencial muito séria, porque ele não sabia se ele deixava a esposa e começava um relacionamento novo com uma amiga de infância que ele encontrou no Facebook, que se reencontraram, né? Viu como eu disse para vocês que a gente vai e volta, né? Nessas crises. Encontrou essa amiga com quem ele começou a se encontrar e naturalmente começou a nascer uma expressão de afeto muito grande por ela. Esta pessoa era uma psicóloga que achava que de fato ele tinha que ser feliz, né? E que se ele não era feliz com a esposa dele e na família dele, que ele deveria procurar a felicidade, né? E aí começa esse relacionamento e ele então está próximo a deixar a esposa. Aí eu pergunto, você não ama mais sua esposa? E assim vai o processo dessa apelação. Para resumir o mais possível, ele, como era um homem muito bonito, chamava muita atenção, se relacionava tanto com a esposa, quanto com essa amante, quanto com outras mulheres. Né? Por quê? Porque ele, de fato, acreditava que ele tinha jeito para a coisa. Né? E, de fato, devia ter, porque ele era uma presença, assim, sempre estava muito bem vestido, chamava muita atenção. Então, de fato, estava predisposto. Então, ter uma relação sexual com alguém, para ele era muito simples e muito prazerosa. Inclusive com essa psicóloga. Só que já não bastava mais aquelas práticas naturais da sexualidade. Então, foram se acrescentando outras coisas. Quase que numa situação aí sadomasoquista. E cada vez mais. E cada vez mais. Né? É interessante, quem assistiu 50 Tons de Cinza, que ou quem leu o livro? Então, quando começou essa história dos 50 Tons de Cinza, eu fiquei tão avessa a esse livro que eu não consegui nem saber o que era o livro. Porque todas as mulheres dizem assim, aquilo que é homem. No consultório, nossa, aquele lá é o meu marido, né? Interessante isso. Eu não consegui escutar mais os 50 Tons de Cinza, que veio para o consultório por meses. E um dia eu assisti os 50 Tons de Cinza na Rede Globo. E eu, no final do filme, comecei a ficar emocionada, que eu quase chorei. Por quê? Porque ali nada mais fica descrito do que um quadro patológico sério e grave, sadomasoquista. Ele era um sadomasoquista e encontra uma mulher que não tinha iniciação nenhuma na sexualidade. E ela, naturalmente, fica absolutamente apaixonada, com todas aquelas minhas pacientes que acharam que o marido podia ser aquele. Mas o que é lindo no filme é que ele, por um lapso desse absoluto nele, que ele deixa de entrar, por uma centelha de amor, ele começa a perceber que ele está sentindo alguma coisa por ela. Né? E ela amando muito esse homem, mas percebendo o que estava acontecendo com ela. E no final desta cena, eles se despedem com a consciência de que nunca mais vão se encontrar, o que é dificílimo acontecer, né? E ela entra no elevador, não sei se vocês lembram, de costas, e aparece a cena, ela olhando para ele, com o olho cheio d'água, entendendo que ia se despedir dele, e ele olha para ela e se emociona, coisa que o sadomasoquista não faz. Né? E enche o olho d'água também, e a cena termina. E de fato, eu disse, gente, como nós somos idiotas, né? Porque como a gente não consegue, nem é obrigado a saber de todas as patologias, acredite, esse projeto se identifica com uma situação dessa. Mas voltando ao caso do meu paciente, daquele paciente. E aí eu comecei a perguntar, a vida sexual dele com a mulher era extremamente gratificante.
Ele descrevia a mulher como uma mulher muito bonita, apesar da idade. Ele tinha filhos, né? Gostava muito dos filhos, queria ter mais filhos. Olha que coisa interessante, né? E ele não conseguia afirmar que ele não amava a mulher. Ele amava a mulher. Aí eu fiz uma proposta para ele. Perguntei para ele se ele seria capaz de deixar de se relacionar por um mês, por exemplo. Ele disse, o quê? Eu? Um mês. Você é capaz de deixar de se relacionar por um mês? Ele só nunca tinha pensado nisso na minha vida. Olha o que a vida estava oportunizando para ele. Né? Interessante como a questão de escolher o que a vida está me propondo. Porque a vida propunha para ele toda oportunidade. Né? A questão é sim ou não. Né? A vida não coloca só desgraça, coloca situações que são perigosas para nós também. E nosso sim, nosso não é definitivo. Aquilo que eu fiz é definitivo. Né? Não tem como eu voltar atrás no tempo. É a questão do tempo. Aí ele topa, não sei como, mas ele topa um mês ficar sem se relacionar. E nesse afastamento, tanto da psicóloga, que acho que ele tinha procurado uma psicóloga que trabalhava numa seita, que era logoterapia, e coloca alerta bastante ele que ele devia mudar de terapeuta. E ele começa a tomar distância das duas e começa a ressignificar o matrimônio dele. Né? Então, aquilo que trazia para ele tanto prazer, etc., ele começa a perceber que, de fato, não dizia quem ele era. Um homem brilhante, inclusive, intelectualmente e profissionalmente. Né? E ele volta para a esposa, inclusive tentam ter um outro bebê, mas ela perde esse bebê. Mas é absolutamente tranquilo dessa experiência dentro da terapia. Um outro exemplo que eu posso dar, por exemplo, das questões de conflito de valores. Uma enfermeira que foi criada por diversas pessoas da família, que não pai e mãe, porque morava numa cidade no interior do Nordeste muito pobre, e ela é criada em momentos em São Paulo, alguns momentos em Brasília, com tios diferentes. Ela, por fim, mora em São Paulo, mais tempo, e essa enfermeira acaba, de fato, se especializando muito, fez uma pós-graduação, fez um doutorado, está muito bem, etc., mas os pais continuam vivendo no Nordeste. Né? Ela começou a relatar que no trabalho dela começou a ficar meio complicado e etc. Ela estava sentindo que ia ser talvez transferida, porque ela é funcionária pública e a transferência dela seria complicada, porque, enfim, por fim vem a notícia de que ela tinha perdido esse emprego. Perdido no sentido de que eu vou ser removida para outro lugar, mas que tinha perdido esse emprego, né? O conflito de valores. Bom, no outro encontro, uma semana depois, ela vem para o consultório desesperada. Porque uma semana depois ela recebeu 2 ofertas de emprego, inclusive que fez ela ponderar se ela largava o serviço público ou não, né? Porque uma de fato ela ia ganhar bastante, era muito interessante a oferta. Só que essa que ela ia ganhar muito, olha que vida marota, ela tinha que responder naquele dia seguinte ao nosso encontro da psicoterapia. Só que na noite anterior ela tinha recebido um telefonema dos pais que o pai dela estava passando muito mal e que provavelmente iria falecer. Né? E agora? Digo não para o trabalho e vou ver meu pai? Ou aceito o trabalho e me despeço dele aqui mesmo? É um conflito de valores. E aí, na psicoterapia, nós começamos a trabalhar justamente essa questão do tempo e de uma hierarquia de valores. E através da hierarquia de valores, ela começou a perceber que me despedir do meu pai seria definitivo. E o emprego, eu posso outro. Depois que ela descobriu isso, aí eu mencionei a experiência do Frankl, que também vive a mesma angústia, né, dizendo, vou embora para os Estados Unidos antes de estourar a guerra ou fico com meus pais. E quem conheceu, já leu a logoterapia, sabe que ele entra numa catedral, escuta um conceito, quer dizer, vai mobilizando essa dimensão mais profunda, a dimensão espiritual, e quando ele chega na casa para visitar os pais, ele vê o pai mexendo numa pedra. E ele pergunta para o pai, o que você está fazendo aí? Que pedra é essa? E o pai diz, isso aqui é uma pedra que eu peguei numa sinagoga que foi destruída na Primeira Guerra, e eu tenho esse pedaço que é o 4º mandamento. Qual é o 4º mandamento?
e ele decide ficar em Viena e fica com os pais. Depois disso eu contei para ela. E ela, que entrou angustiada, olhou para minha cara depois dessa história, deu uma risada e disse assim, mas eu já sabia que eu ia escolher isso. Ou seja, escolheu, né? E ficou com esse pai esse tempo, voltou para a terapia, o pai não morreu. Interessante, mas missão cumprida, né? E bem cumprida. Essa é outra coisa, que é um desenvolvimento do amadurecimento do ser humano, né? E que tem a ver com a questão do conformismo e totalitarismo. Né? Se eu faço e der resultado, eu faço, senão eu não faço. Se eu faço e o outro faz, também eu faço. Se ele não fizer, também não faço. Uma vez, numa reunião para pais da catequese, nós estávamos começando, não sei por que chegou na questão da fidelidade, e um pai disse, não, eu não traio minha mulher, a mulher na frente, porque ela não me trai, mas o dia que ela me trair, eu vou traí-la. Isso, inclusive, é muito mais comum. E o ser humano, enquanto fica nesse dilema, sem entender que isso vai configurando a minha vida e quem eu sou, ele não consegue resolver esses conflitos. Não consegue resolver os ciúmes, não consegue resolver a inveja, o ódio, nada disso. Porque normalmente eu quero aquilo que o outro tem. Não é assim? Eu quero. Só que aquilo que o outro tem é dele, não é meu. E às vezes você vê pessoas que ficam invejando umas às outras, às vezes dentro da família, uma vida inteira. Nem deixa de se desenvolver dentro dos seus próprios dons e potencialidades, e nem desenvolve do outro, porque o do outro é do outro. Né? Então, é interessante essa questão também. Mas o vazio existencial. Ai. Outra vez, onde é isso? Agora acho que eu apaguei mesmo. Ai, Jesus, o que eu fiz aqui, Marina de Deus? Ai, eu tenho que voltar, Marina, acho que, peraí. Meu Deus. Aqui eu já fiz. Já foi. Ai, tá rindo, né? Eu não sei porque todo mundo olha pra mim e dá uma risadinha. Ai. Tem 5 botões, esse aqui é o laser. Esses dois aqui você não pode apertar. Tá bom, obrigada. Ele me disse que tem uns botões que eu não posso apertar aqui, obrigada. Aqui eu já falei, então, relacionados à mutilação, já falei. Aqui revisando os conflitos de resistência relacionados a valores, aqui que a gente estava, né? Estava aqui? Aqui também já passei? E aqui, tá. O vazio existencial que pode terminar então numa neurose neogênica, eu já falei. E outra coisa que interessante. Tanto nas sociedades opulentas quanto nas marginalidades se produz o mesmo fenômeno. A gente podia imaginar, então quem tem uma vida legal, ou nos países desenvolvidos, o vazio existencial, a neurose neogênica não existe. Não é verdade. Então quem vive num país mais pobre, não sei das quantas, existe. Aliás, eu comentava com a Marina, eu acho que a gente nunca deixou de atender um paciente que não tivesse uma questão existencial. Mesmo dentro da psicose, mesmo dentro da neurose. Existe alguém que não exista? E que não tenha questionamentos existenciais? Não tem isso. Né? Então, do ócio, da dependência exagerada do trabalho... E como a gente se identifica, né? Porque o trabalho, a princípio, ele tem é engraçado, eu nunca tinha entendido isso, mas ele tem, até na origem da palavra trabalho, tem essa questão de ser um sacrifício, mas não no sentido de tornar sagrado, que é o que a palavra sacrifício significa. Né? Tornar sagrado, aprender a me doar para o outro, aprender a fazer adiamentos, trabalhar no tempo com alguma coisa que eu posso perder em relação e doar para o outro. Né? Uma forma de sacrifício. Não, o trabalho era um sacrifício ruim. Né? E o trabalho é que confere, muitas vezes, ao ser humano a identidade. Mas, olha, uma coisa que é boa, acaba sendo uma oportunidade para eu me neurotizar. Então, com excesso de trabalho, a pessoa não olha para outra coisa. Né? Trabalha, como se a vida fosse só o trabalho. E você, quando vai, muitas vezes eu já vi isso, vai apresentar um amigo, esse aqui é o Carlos. Muito prazer, eu sou Carlos, da BAFSP. Ou
eu sou Carlos da Ingesa, ou sou Carlos da Johnson. Carlos aonde? Da Johnson. A gente se identifica, né, com a empresa, achando que a empresa sou eu. E aí eu me aposento. E sou Carlos. Então, do ócio, da dependência exagerada de trabalho, escapismos até o trabalho esgotador. Que tipo de escapismo? Por exemplo, esses jogos que muitas vezes levam até uma possibilidade de risco de vida, né? Uma forma de escapismo, ou de desafios à própria saúde que as pessoas fazem. O fisiculturismo, por exemplo, né? Não vou fazer academia porque para mim faz um bem ou porque eu gosto, não, mas começa a chegar no exagero, a droga e etc. Né? Um trabalho esgotador também, opressores sem condições dignas de trabalho. Quanto a gente já não viu isso? Né? A frustração, aliás, tem um vídeo muito interessante, chama-se China Blue. É impressionante, relata o caso de trabalhos de adolescentes na China que saem das regiões mais pobres e vão procurar nas cidades maiores trabalho. E elas ficam alojadas na própria empresa. É interessante a gente assistir esse filme, China Blue chama. Então, não necessariamente patogênica, mas pode vir a ter manifestações graves, nos lembrando quadros neuróticos e possibilidade de suicídio. Então, a neurose neurogênica ela não é patogênica por si só, não é isso, mas ela pode vir a se complicar. Eu juro que eu apertei só um, juro. Não, verdade. Ai, meu Deus, começou, moço. Ai, Jesus. Ai, Marina de Deus. Não, Marina, fica quieta, Marina. Depois você vai me chamar para dar aula. A Marina é tão minha amiga que ela me chamou para dar aula de EAD, né? No computador. Você vê o que a gente faz, né? O que diz? Quando a gente ama as pessoas, a gente olha para ela como Deus a pensou, perfeita. É assim. Ai, meu Deus, vamos lá. Então, não nos referimos, então, a uma neurose no sentido estrito da palavra, insisto. Aqui eu já falei, peraí. Aqui. Mais recentemente, já foi, aqui sintoma já foi. Aqui também já foi. Ué! Acabou! Pelo esforço, mas pelo conteúdo, Rosiana. Você falou vida. Obrigada. Com entendimento muito bom.